Olá, tudo bem? Eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas. Muito obrigado por ter clicado e pelo interesse neste conteúdo. Hoje nós vamos conversar sobre o arrasador Bendita Cura, do Mário César. Bendita Cura é uma história em quadrinhos que começa na segunda metade dos anos 60 no Brasil e acompanha esse protagonista que está aqui na imagem de capa, que é um jovem chamado Inácio. A história começa com o Inácio já senhor, em um bar, conversando com algumas mulheres, e elas começam já a conversar com ele, perguntam, o que ele está fazendo ali, e ele começa a contar a história de vida dele. E é uma história muito pesada, com um tema bem forte, então eu já aviso que este livro, e por conseguinte esse vídeo também, vai tratar do tema de homofobia, de preconceito. Então se esse for um assunto que é muito pesado para você, já esteja avisado que é sobre isso que se trata o Bendita Cura. Embora seja um tema muito pesado, o Mário César vai trabalhando com toda essa temática de um jeito muito interessante, muito delicado e muito sutil em algumas coisas, embora existam muitas cenas fortes aqui de violência, tanto física quanto psicológica, contra esse personagem principal, que, como eu comentei, se chama Acácio. Então, a história do Acácio, ela tem início na segunda metade dos anos 60, no Brasil. Se não me engano, é em São Paulo. Eu sei que, pelo que eu me lembro aqui da história, assim que ele entra na faculdade, ele está aqui em São Paulo, mas eu não lembro se na infância se passa na cidade de São Paulo ou no interior. Esse detalhe me fugiu aqui da memória agora, mas nós acompanhamos o Acácio desde criança até chegar na vida adulta. E qual é a particularidade desse rapaz aqui dentro dessa família cristã e conservadora aqui na segunda metade dos anos 60, ou seja, na época da ditadura? O Acácio, desde criança, ele vai se mostrando um garoto que tem mais familiaridade com as meninas, que ele gosta de brincar com as meninas, ele não se atrai tanto por carrinho ou por jogar futebol ou com brincar com outros meninos. Ele gosta de brincar de boneca com as meninas, ele gosta de fazer brincadeiras com as meninas, e ele não se sente confortável com os outros garotos. Então, os pais do Acácio vão percebendo que tem alguma coisa, entre aspas, diferente com ele, conversam com ele, tentam ver o que ele está pensando, o que ele está sentindo, por que ele não se sente confortável com outros meninos. E conforme o Acácio vai crescendo, essas, entre aspas, diferenças vão ficando cada vez mais latentes. E esses pais religiosos, conservadores, na época da ditadura, ficam cada vez mais desesperados porque estão percebendo que o Acácio provavelmente é uma pessoa homossexual. Então eles vão vendo ali alguns sinais do que eles interpretam ser como de uma pessoa homossexual, de uma pessoa que está descobrindo a sua homossexualidade, principalmente quando o Acácio vai chegando na adolescência. E o que esses pais vão fazendo com esse jovem? Vão colocando em terapias com psicólogos que tentam convertê-lo, entre aspas, à heterossexualidade, como se isso fosse possível, tentam fazer com que o Acácio faça tratamentos psiquiátricos, tentam fazer com que o Acácio vá cada vez mais na igreja e acredite que ele está sendo uma pessoa que está vivendo em pecado. E, em resumo, fazem uma lavagem cerebral com esse personagem aqui, a ponto dele sentir aquela culpa a todo tempo de ser quem ele é, e de gostar das coisas que ele gosta, e de ser uma pessoa dentro da comunidade LGBTQIA+, mesmo em uma época que a gente não falava tão abertamente sobre isso. Então o Acácio sabe dentro dele que ele é uma pessoa que está desviando ali de uma norma, mas a lavagem cerebral, entre aspas, que os pais fazem com ele desde criança é tão grande que ele vai internalizando aquela culpa e ele vai internalizando todos aqueles processos de homofobia que os outros garotos faziam com ele, que a própria família fazia com ele começa a internalizar aquilo.
Então os pais ficam desesperados e vão conversar com os líderes religiosos para ver o que podem fazer, ficam desesperados e vão atrás de psicólogo, vão atrás de psiquiatra. Em vários momentos aqui do livro, nós acompanhamos essas conversas do Acácio, tanto com psicólogo, ou fazendo os tratamentos, ou indo para a igreja todo final de semana, e a gente vai sofrendo com ele, porque a gente vê que é um personagem que está totalmente cheio de culpa, um personagem totalmente machucado, e que as pessoas que estão ao redor dele, principalmente esses pais, tentam a todo momento curá-lo de uma coisa que não requer cura, né? Que é quem ele é. Então a gente vai acompanhando aqui todo o sofrimento do Acácio durante todos esses processos. E como eu comentei, nós acompanhamos aqui no Bendita Cura o Acácio em diferentes momentos da vida, desde a infância até chegar na vida adulta. Então nós acompanhamos o Acácio adolescente, a partir do momento em que ele chega na faculdade, para mim, é o momento em que o livro fica mais interessante, que é quando ele conhece uma garota, se relaciona com ela, por pressão dos pais acaba também se casando com ela, tem filhos, mas em nenhum momento da narrativa ele se esquece de quem ele é e das coisas que ele gosta. Tanto é que, sem dar nenhum tipo de spoiler aqui da história, mas em determinado momento, quando ele já está casado com ela, com essa garota aqui, ele tem encontros frequentes com outros homens. Então é uma coisa que tentam a todo momento fazer com que ele seja curado daquela homossexualidade que ele tem, mas a homossexualidade não é um aspecto que pode ser curado em alguém, porque não é uma doença, e não é algo que as pessoas precisam procurar cura em relação a isso. Mas aqui tem um aspecto bem interessante também, aqui dentro do livro, que nós acompanhamos todas essas tentativas do Acácio, e não é como se ele não tentasse, não é como se ele não ouvisse o que os pais estão dizendo para ele e ele pensasse, não, isso aqui é besteira, não preciso, porque, como eu comentei, ele vai internalizando tudo que esses pais e o que essas pessoas homofóbicas falam para ele e começa a encarar aquilo como verdade. Não sei até que ponto ele vai encarando isso como verdade, mas ele acha em vários momentos aqui da história que tem algo errado com ele. Ou ele acha isso na superfície, porque talvez lá no fundo ele soubesse que de fato não há nada de errado com ele. E aqui na Bendita Cura nós acompanhamos ele indo para psicólogo, ele indo para psiquiatra, ele conversando com líderes religiosos, tentando mudar aquilo que ele é. Uma das partes mais pesadas aqui do livro, na minha opinião, é quando ele se submete a um tratamento com eletrochoque, né? E a gente vê que isso causa dificuldades posteriores na memória dele, ele não é ele mesmo depois de um tempo. Então você vai se deparar com temas muito pesados aqui no Bendita Cura. E por que eu achei uma leitura interessante e fiz questão de trazê-la aqui para o canal? Porque embora essa questão que se trate o livro seja muito focada na ditadura militar, então vários elementos históricos da ditadura militar acabam aparecendo aqui no subtexto desse livro, a questão da homossexualidade e, entre aspas, da cura gay é uma discussão que acontece ainda hoje, né? Até pouco tempo atrás, lamentavelmente, nós ainda estávamos discutindo questões como, entre aspas, cura gay aqui no Brasil, o que é um absurdo, né? Um total absurdo. E o que eu achei muito interessante no livro é que, embora seja uma história que comece aqui na segunda metade dos anos 60 no Brasil, que já tem um tempinho, todas as discussões que acontecem aqui são discussões atuais. Claro que a sociedade avançou muito, continua avançando e progredindo, mas muitas das coisas que acontecem com esse personagem aqui nos anos 60 acontecem ainda hoje em dia em muitas famílias, né? Nós conhecemos muitos relatos de jovens que são expulsos de casa, que têm que morar na rua.
ou que tem que morar com amigos, justamente porque a família não aceita quem eles são. Então isso é um absurdo, né? Esse tipo de discussão que o livro coloca aqui, começando nos anos 60, passando nos anos 70, 80, enfim, continuam acontecendo nos dias de hoje. Né? A gente não precisa ir muito atrás da memória para lembrar de coisas muito pesadas que aconteceram no nosso país com pessoas da comunidade LGBTQIA+. Então não é como se o livro, por se passar nos anos 60 e nos anos 70, trouxesse questões que a gente olha e fala: nossa, que bom que a gente não passa mais por isso. Não, esse tipo de coisa continua acontecendo. E isso eu achei muito interessante aqui no Benji Takura, que ele coloca essa história com os acontecimentos mais pesados aqui, na minha opinião, acontecendo no passado, né, nos anos 70, nos anos 80, começando aqui nos anos 60, como eu comentei, mas as discussões são extremamente atuais. E não é um livro de todo pesado, tem momentos aqui muito bonitos, muito sublimes, e eu particularmente gostei muito da segunda metade para o final, especificamente do final e especificamente daquela personagem que o Acácio conhece e se casa. O que vai acontecendo com eles ao longo do livro e no final do livro achei muito legal e muito bonito. Então, em suma, é uma leitura muito boa, é uma história em quadrinhos que eu fiquei assim muito preso, eu li acho que em 1 dia, 2 dias no máximo. É uma história muito rápida também, embora seja muito pesada na temática. Mas visualmente é muito bonito, eu gostei muito de como que o azul e o rosa vão sendo opostos e se complementando ao mesmo tempo aqui nas ilustrações. Vou mostrar mais algumas para vocês. Eu achei essa ilustração aqui bem bonita, esse estilo é bem bonito. E uma discussão totalmente atual, né? Embora os acontecimentos que ocorrem aqui no livro sejam retratados há algumas décadas, não dá para negar que muitas das coisas que acontecem aqui no Benji Takura continuam acontecendo ainda hoje, e essa realidade tem que mudar o mais rápido possível. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, de se inscrever aqui no canal. Eu vou deixar o link de compra do Benji Takura, lembrando que se você comprar tanto esse livro como qualquer um outro, você vai ajudar o canal. Muito obrigado pela companhia até aqui, até o próximo vídeo, tchau!